É o momento de descrever as visões dos usuários. Para isso, temos que identificar objetos da vida real. Uma boa dica é prestar atenção aos substantivos que os usuários mencionam em suas descrições. Por exemplo, faturas, clientes, produtos, etc. E representá-los mais tarde como objetos de anexos. Os desenvolvedores de anexos não trabalham em tarefas de baixo nível, como é projetar tabelas, normalizar, programar e afins. Seu trabalho é uma atividade de nível superior que envolve descrever a realidade dos usuários. Depois disso, o GeneXus passa a analisar os objetos definidos e começa a projetar a base de dados e criar os programas de aplicação para a plataforma selecionada de forma totalmente automática. Suponhamos que a farmácia que solicita a aplicação deseja poder registrar todos os produtos que tem para venda. Para descrever cada objeto da vida real identificado, necessita criar um objeto GeneXus do tipo transação. Mas preste atenção, porque isso não está relacionado ao conceito que se refere a transações de bases de dados. Para criar um objeto transação, selecione File, New, Object, na barra de ferramentas. Esta é a caixa de diálogo que permite selecionar o tipo de objeto que deseja criar. Neste caso, selecionamos transação e inseriremos um nome para ele, que neste caso será Product. Ao clicar no botão Create, é criada a transação Product e se mantém aberta para começar a definir sua estrutura. Cada transação tem algumas seções que irei explicar gradualmente para você. Especificamente, a estrutura de uma transação permite definir os atributos ou campos que descrevem o objeto da vida real. Suponhamos que na farmácia transmitiram a você que para cada produto precisam registrar seu código, seu nome, seu preço de venda, o estoque que tem disponível e o tipo de produto, tal como cosmético, remédio, etc. Esses dados que devem ser registrados para cada produto coincidem com os atributos que vamos criar para essa transação. Observe, vamos dar Enter e observe que a primeira linha na estrutura da transação automaticamente fica pronta para que defina o primeiro atributo. E um ícone com a imagem de uma chave está associado a esta linha. Isso ocorre porque em cada transação, um atributo ou conjunto de atributos deve ser configurado com a função de identificador único ou chave primária. O conceito de identificador único ou chave primária tem como objetivo identificar de forma única cada produto ou qualquer objeto da realidade. Em outras palavras, os usuários finais da aplicação não poderão inserir dois produtos com o mesmo valor identificador. Claramente, a chave primária da transação de produto será o código do produto. Então, vamos defini-lo. Se pressionar a tecla ponto no teclado, GeneXus mostrará automaticamente o nome da transação como prefixo no nome do atributo. E você só precisa escrever code após o prefixo product. Em seguida, ao pressionar a tecla Tab, você pode escolher o tipo de dados que será armazenado para este atributo. O tipo de dados padrão é numérico de 4 dígitos sem decimais. Porém, a farmácia solicitou que o código do produto sempre tenha um valor numérico de até 10 dígitos. Portanto, deve alterar seu comprimento para 10. Ao pressionar Enter, é aberta uma nova linha onde você pode começar a definir o segundo atributo. Novamente, deve pressionar a tecla de ponto no teclado e completar o nome do atributo com name, ou seja, product name. Será do tipo caractere e comprimento de 50. Agora deve adicionar o atributo Product Price, do tipo numérico, com 9 dígitos e 2 decimais. Como você provavelmente precisará criar mais atributos para definir preços ou quantidades, isto é, quando a farmácia compra ou vende produtos, pode ser uma boa ideia criar um tipo de definição genérica para todos os preços. Para fazer isto, na coluna Tipo, basta digitar Price igual antes do tipo que você selecionou. Em seguida, pressione Enter e verá que o atributo Product Price foi definido como de tipo Price, ou seja, preço. A definição de preço com tipo numérico de 9 dígitos com 2 casas decimais chama-se domínio. Os domínios permitem fazer definições genéricas. Uma das vantagens que nos oferecem os domínios é que se mais tarde precisar que os preços sejam numéricos de um comprimento maior, basta alterar a definição do domínio e todos os atributos baseados nesse domínio serão atualizados em uma única etapa. Para ver os domínios criados na base de conhecimento, selecione View, Domains na barra de ferramentas. Como você pode ver, GeneXus cria alguns domínios automaticamente. Ao clicar em um determinado domínio, a janela de propriedades é atualizada mostrando as propriedades do domínio selecionado.
Lembre-se de que, além de configurar o tipo de dados para um domínio, você também pode definir outras propriedades interessantes. A janela de propriedades será atualizada cada vez que você selecionar outro atributo, domínio, objeto, etc., com as correspondentes propriedades disponíveis para sua configuração em cada caso. Se o painel de propriedades não estiver visível, pode pressionar F4 para abri-lo. Vamos voltar para a transação do produto, onde o próximo atributo que você deve definir é Product Stock, do tipo numérico e comprimento 4. Agora é necessário registrar o tipo de produto. Você pode criar um atributo chamado Product Type como Character de 50. Mas o que acontece se os usuários quiserem adicionar dois produtos do mesmo tipo? Eles teriam que inserir o mesmo nome de tipo duas vezes, tomando muito cuidado para escrevê-lo exatamente da mesma forma. Posteriormente, podem precisar encontrar todos os produtos do mesmo tipo e teriam que estar todos os tipos escritos exatamente da mesma forma. Parece mais razoável inserir o tipo de produto apenas uma vez em um só local e, então, em cada produto, atribuímos o tipo de produto que corresponde a ele. Portanto, devemos remover o atributo Product Type da estrutura e salvar a transação Product dessa forma. Para cada transação, o Genexo desenha automaticamente uma interface Web ou Web Layout com base na estrutura definida. Essa interface Web permitirá aos usuários da aplicação em tempo de execução adicionar, atualizar e remover produtos. Agora vamos criar outra transação para registrar os tipos de produtos. Podemos pressionar Ctrl mais N para abrir o painel de seleção de novo objeto. Escolheremos a transação e ela se chamará Product Type. Para cada tipo de produto devem ser registrados seu código e nome de tipo de produto. Portanto, criaremos os atributos Product Type Code, que será um numérico de 4, e Product Type Name, que será um character 50. Nomear atributos com o nome de transação como prefixo não só permite definir atributos de forma mais fácil e rápida, como também é uma convenção da comunidade Genexus para facilitar a compreensão ao ler um nome de atributo onde quer que esteja e ser possível saber a qual objeto está sendo descrito. Observe agora as propriedades do atributo Product Type Code. A propriedade AutoNumber está configurada como false por padrão, e ao alterá-la para true, todos os novos tipos de produtos inseridos pelo usuário final serão numerados automaticamente de forma consecutiva. Portanto, vamos configurar a propriedade AutoNumber como true para este atributo identificador e salvar a transação Product Type. Como expliquei anteriormente, cada transação possui uma interface web desenhada automaticamente por Genexus de acordo com sua estrutura. Aqui podemos ver a interface web de Product Type. Agora atribua um tipo de produto a cada produto. Para isso, volte para a transação Product, adicione uma nova linha em sua estrutura e escreva a letra P. Será mostrada a lista de atributos existentes na base de conhecimento que começam com essa letra. Selecione Product Type Code e será mostrada a definição completa do atributo. Nesta transação também deve ser incluído o atributo Product Type Name. Porque quando os usuários executam essa transação e selecionam um código de tipo de produto, desejam ver o correspondente nome do tipo de produto. Vamos nos concentrar nestes dois atributos que se encontram incluídos em mais de uma transação. Product Type Code é o atributo identificador na transação Product Type. Mais especificamente, é a chave primária dessa transação. Então, quando é incluída uma chave primária em outra transação, Genexus entende que ali o atributo tem o papel de chave estrangeira. Incluir um atributo que é uma chave primária em uma transação em outra transação permite relacionar ambas as transações. Genexus estabelece relações por meio de nomes de atributos em cada transação. Por isso, quando encontra atributos com o mesmo nome em diferentes transações, assume que se referem ao mesmo conceito. O atributo Product Type Name também está presente em ambas as transações. No entanto, não está marcado como identificador de nenhuma das transações definidas. Portanto, Genexus entenderá que é um atributo secundário. Genexus incluirá Product Type Name na tabela física Product Type, que criará na base de dados, e não na tabela física Product.
O conceito de transação e o conceito de tabela física não são os mesmos. Lembre-se que a transação é o objeto genexus que você cria na base de conhecimento para poder representar um objeto da realidade. Ao considerar sua estrutura e as demais estruturas de transações definidas na base de conhecimento, e também levando em consideração algumas propriedades, genexus determinará as tabelas físicas que vai criar na base de dados, bem como os atributos que pertencem a essas tabelas. Em tempo de execução, quando o usuário executa a interface web da transação Product, deverá inserir para o atributo Product Type Code um valor que já exista na tabela dos tipos de produto, uma vez que Product Type Code é a chave estrangeira na transação Product. Caso contrário, será exibido um erro, e se inserirmos corretamente o Product Type Code, o valor de Product Type Name será obtido automaticamente e exibido na tela.